Beleza. Pessoal, uma outra possibilidade de prescrição do treinamento cardiopulmonar é através do consumo máximo de oxigênio, tá? Esse talvez seja um assunto um pouquinho mais difícil de entender e até para eu explicar em função das limitações que a gente tem de recurso aqui, tá? Mas olha só, quando vocês estudaram bioenergética, vocês viram ali o papel do oxigênio, né? Na produção aeróbia de energia, né? Então, pessoal, vamos pela lógica aqui, né? O oxigênio chega lá na mitocôndria para a produção aeróbia de energia, beleza. Isso quer dizer que eu tenho um consumo de oxigênio, né? Eu consumo oxigênio, né? E você, qualquer um consumo o quê? Máximo, né? O máximo de oxigênio que pode chegar lá na célula. E a gente consegue medir isso, né? Um consumo máximo de oxigênio, né? Esse consumo máximo de oxigênio é o que a gente conhece por VO2 máximo, tá? V é de volume, né? O de oxigênio, O2 de oxigênio, tá bom? Então a gente consegue medir esse consumo máximo de oxigênio. Beleza. Pessoal, esse aqui não tem como fugir, tá? Eu vou precisar fazer um quê? Um teste de... Vou colocar aqui um teste de VO2. Beleza? Eu preciso fazer um teste, né? Coloquei no plural, né? Testes de VO2, tá? E para poder achar esse consumo máximo de oxigênio. Em regra, vocês aprendem esses testes na disciplina, se eu não me engano é no quinto período, né? Que ela chama-se medidas e avaliação, tá? Beleza. Vamos aqui, né? Tentar entender um ponto que é crucial. Consumo de oxigênio envolve três palavrinhas aqui: captação. Acho que eu vou ter que. Deixa eu ver se eu. Beleza. Três palavrinhas, pessoal. Então, olha só. O oxigênio, ele está aqui fora, né? Primeiro ponto, né, a gente precisa o quê? Captar esse oxigênio. Isso vocês estudam quando forem estudar a fisiologia do exercício, sistema respiratório. Então esse oxigênio precisa ser captado, tá? Uma parte do que é captada, né, é transportada no sangue, né, pela hemoglobina e levada até os tecidos. Nem tudo que é captado vai ser transportado, tá bom? Então, captei, né, pelo sistema respiratório, por diferença de pressão, a hemoglobina transportou, né, uma parte desse oxigênio e uma parte é o que? É utilizada, né? Então, quando perguntarem a vocês o que é o consumo máximo de oxigênio, né, é a capacidade máxima que a gente tem de captação, transporte e utilização de oxigênio para biossíntese aeróbia de ATP. Anotem esse conceito que eu vou cobrar de vocês, beleza? Então, quanto maior for o meu consumo de oxigênio, maior é a minha capacidade de quê? De gerar energia, de produzir ATP, de tolerar maiores intensidades de treino, beleza? Por isso que o consumo de oxigênio é um parâmetro para a prescrição do treinamento cardiopulmonar, né? E como eu mencionei antes, aqui eu vou precisar fazer um teste, né? Um teste de consumo de oxigênio. Então, esse aqui é o primeiro passo. Eu preciso fazer um teste, né? Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Depois do teste,
A gente vai trabalhar isso, vou passar um teste para vocês de consumo de oxigênio, tá? Depois do teste de VO2, eu vou precisar fazer o seguinte, né? Eu vou precisar converter o VO2, não, isso aqui não vai dar certo, para quilômetros por hora. Eita, Bruno, agora o bicho pegou, né? Eu tenho um teste que vai me dar o resultado do consumo de oxigênio, beleza? Depois eu vou pegar esse resultado do teste e vou converter para quê? Para quilômetros por hora. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que saber a velocidade que você atinge o VO2 máximo. Isso é possível, tá? Eu tenho que saber a velocidade com a qual você atinge o VO2 máximo ali na esteira. Estou fazendo um treino cardiopulmonar na esteira. Depois, o último passo, né, é o percentual, tá? Ou seja, se você atinge, vamos hipotetizar aqui, né? Se você atinge o VO2 máximo ali na esteira, né? Eu já converti e o resultado deu 10 km por hora e eu quero trabalhar 70%. Quanto que é 70% de 10 km? Né? Quanto que é 70% de 10 km? Seria 7, né? 7 km por hora. Nossa, tá feio também isso aqui. Mas eu acho que deu para entender, tá? Então eu tenho essa sequência de eventos aqui. Quando eu trabalho frequência cardíaca e consumo máximo de oxigênio, tá bom? O consumo máximo de oxigênio, pessoal, ele é um pouquinho mais limitado. Por quê? Porque a frequência cardíaca permite qualquer tipo de estímulo. Pode ser uma aula de jump, pode ser uma aula de step, pode ser qualquer coisa, né? O consumo de oxigênio você está um pouco mais limitado, né? Não tem como eu utilizar o consumo de oxigênio como padrão, né? Nos exemplos que eu dei, né? Numa aula de step, numa aula de jump, numa aula de RPM, se não tiver o controle da velocidade, tá? Então, o consumo de oxigênio, ele é um parâmetro interessante, por exemplo, se o sujeito for ficar ali na esteira, né? Se ele for treinar naquele implemento, aí é legal, tá? E funciona muito bem, tá? Mas ele é mais limitado, mas é um parâmetro que eu gosto bastante, tá? Aí você tem que olhar a atividade, teu aluno, enfim, para ver se você vai utilizar esse ou a frequência cardíaca, ou um dos que nós vamos comentar posteriormente, tá bom? Aí é com vocês, beleza?